Alô, galera. Vamos aí à continuação da nossa aula sobre América Latina. A gente no outro horário falou sobre México e alguns pacotes aí de países da América Central, e agora a gente vai falar basicamente sobre países da América do Sul, que também faz parte da América Latina. Então, dentro do conjunto da América do Sul, a gente na verdade destaca aí, vamos colocar assim, três grupos diferentes. Primeiro, aquele grupo de países que são chamados de países andinos, ou seja, são os países que têm como característica comum o fato de terem boa parte do seu território e o seu relevo dominado pela Cordilheira dos Andes. Esses países aí seriam a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, e até o Chile também, né? Agora, a gente tem um outro grupo de países que são chamados de países platinos. Por quê? Porque também por uma questão do seu quadro físico, tem a bacia do Rio da Prata, né, como o seu grande critério que os une. Então, esses países que estão aí localizados próximo dos rios, do Rio da Prata e de seus afluentes. Então, esses países seriam, no caso, o Paraguai, seria o Uruguai, seria a Argentina. E o terceiro grupo seria de países meio desgarrados disso daí, que não tem nada exatamente nem a ver com os Andes, nem a ver com a Bacia Platina, que é o Brasil e as Guianas. Que, assim, dentro da lógica da região da América do Sul e da América Latina, as Guianas não têm nenhum tipo de protagonismo. Já o Brasil, não. O Brasil é uma potência regional, o Brasil disputa cabeça com cabeça aí essa liderança da América Latina com o México e talvez com a Argentina também. Tá? Quadro natural dessa região da América do Sul, como eu já chamei a atenção aí, uma questão importante é o fato da gente ter assim, o relevo, né, e a hidrografia tão importantes a ponto de ter uma região com o nome de região platina, região andina. O Brasil tem como grande trunfo natural aí, né, dentro desse grupo de países, o fato de que 80% da floresta amazônica está dentro do território brasileiro. Os outros 20% estão aí distribuídos por território das Guianas, da Venezuela, da Colômbia, do Peru. E esses países também são donos de parte da Amazônia, mas o grande dono e o grande responsável pela Amazônia é realmente o Brasil, né? E a Amazônia é uma região que tem uma grande visibilidade internacional. A gente está vendo aí toda essa crise ambiental brasileira ligada à questão da destruição da Amazônia, e o Brasil é sempre chamado para responder pela preservação da Amazônia, porque ele é dono de 80% desse bioma tão importante e tão necessário para o planeta hoje. Com relação a clima, né, a América do Sul ela tem assim particularidades, nada demais, mas assim boa parte do território está dentro da zona tropical, então é um lugar, é uma região de climas mais quentes, né, úmidos, e tem aí a Cordilheira dos Andes influenciando, fazendo com que parte desse clima também tenha uma influência da altitude, fazendo com que seja mais frio, temperaturas mais baixas. E a pontinha da América do Sul, lá que está quase encostando na Antártida, que é chamada de Terra do Fogo, que é uma região bastante fria, aliás, bastante remota, inclusive. Né? Com relação aos aspectos populacionais, assim, a gente tem uma característica que, assim como no México, né, o elemento negro não teve uma grande inserção como escravo, aqui na América do Sul tem países também que normalmente as colônias espanholas não tiveram uma participação muito efetiva do negro como participante dessa formação étnica da população. Essa participação foi muito maior no Brasil e em alguns países da América Central, principalmente a insular, ilhas como Cuba, ilhas como Porto Rico, Haiti. Esses caras tiveram uma participação muito grande do negro. Agora, países aqui da América Andina, América Latina, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, o elemento negro praticamente não teve inserção. O resultado disso é que grande parte da população é formada ainda
por uma descendência do nativo índio, que é o cara tipicamente descendente, né, no caso aqui da América do Sul, dos Incas e de outros povos semelhantes a ele, que habitavam aqui antes da chegada dos europeus. Então, isso é um aspecto étnico interessante, chama atenção. Já o Brasil tem uma mistura muito maior, né? Uma miscigenação do branco europeu com o negro escravo e com o índio que vivia aqui localmente. Em relação ao relevo ainda da América do Sul, vale ressaltar e chamar a atenção de que essa região aí da Cordilheira dos Andes, que é um relevo novo, recente, do período terciário, esse relevo aí ele é importante porque ele é suscetível à ocorrência de terremotos, né? Abalos, volta e meia, tsunamis. A gente tem esse tipo de fenômeno acontecendo aqui na América Latina, nessa região, no litoral do Pacífico, porque é ali onde tem junção de algumas placas tectônicas. A parte brasileira é um relevo mais antigo e, por conta disso, mais desgastado e também, obviamente, sem grandes atividades sísmicas, nada significativo para esses países aí. Com relação à população, voltando a falar aqui rapidinho, chama a atenção o fato de que esses países são países pobres, né, subdesenvolvidos, como eu disse, desiguais, com uma parcela muito grande da população vivendo em favelas, em regiões mais pobres, e uma elite dominante, que é a minoria da população, normalmente ligada a setores oligárquicos, como a agricultura, a indústria, e são normalmente os principais quadros políticos do país, o que impede que haja uma mudança estrutural, né? Dificilmente esse poder muda de mão na América Latina, o que faz com que ela permaneça nessa situação de desigualdade crônica, sem conseguir sair dessa situação com facilidade. Com relação à economia, né, o que a gente pode dizer aqui? A gente tem alguns países que têm algum destaque. O Brasil, por exemplo, ele é uma potência regional, porque ele é um país que se industrializou de alguma maneira, ele é um país que tem uma série de aptidões econômicas, agrícolas. O Brasil é um grande produtor energético, o Brasil tem grandes hidrelétricas, o Brasil tem usinas eólicas de produção de energia eólica, diferente da maioria dos países da América do Sul, que são países que dependem muito ainda de uma economia ainda muito centrada na exportação de um determinado produto. Então, você tem a Bolívia, que tem grande parte da sua economia baseada na exportação de gás. Você tem o Peru, que é um grande exportador de pescado. Você tem o Chile, que também deu uma diversificada. O Chile foi um país que cresceu economicamente, também é um país que se industrializou, também é um país que teve um crescimento econômico bastante interessante desde a década de 80 para cá. Mas você tem alguns países aí que se destacam nisso. Aspectos negativos da América Latina aí nesse sentido é o fato de que, por exemplo, você tem a Colômbia, que é um país onde o narcotráfico é estrutural, ele cresceu e ele dominou boa parte da economia, o que caracteriza a Colômbia como o grande e o maior exportador de pasta de coca e de cocaína no mundo. É uma economia que é ilegal, é um mercado considerado ilegal e que, por conta disso, ela recebe assim, sanções e ela sofre preconceito e a economia do país não cresce para outras direções porque, na verdade, fica presa a esse, né, movimento financeiro absurdo que a produção de drogas representa. A Venezuela é um país que, na verdade, teve, ao longo de um determinado período aí do início do século XXI, na época do presidente Hugo Chávez, ela teve uma projeção econômica bastante significativa, principalmente na questão da produção de petróleo, que a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, ela faz parte, inclusive, da OPEP, e se baseou nisso durante muito tempo. O problema todo é que a Venezuela, na época do Chávez e o chavismo, ela adotou uma política ideológica e econômica contrária
a posição dos Estados Unidos na região e a posição da maioria dos países, o que fez com que ela fosse deixada praticamente à própria sorte. Resultado é que a Venezuela sofre de um isolamento hoje, passa por uma crise humanitária seríssima, porque os governos não reconhecem que deveriam promover algum tipo de democratização da economia, abertura da economia. É uma questão que a gente pode concordar ou não, aí depende da ideologia de cada um. O fato é que a Venezuela está passando por uma crise econômica seríssima, de proporções catastróficas. Então, assim, a população passando por situação de miséria, migrando ilegalmente para países vizinhos, sobretudo o Brasil, e isso tem sido um alvo de grandes tensões políticas entre a Venezuela, os países vizinhos e os Estados Unidos, que já deu a entender, né, junto com governos de direita recém-eleitos na região, que, se for preciso, talvez vá pensar numa questão de uma invasão da Venezuela dentro daquele padrão norte-americano de atitude para restabelecer a ordem e restabelecer a democracia. Então, esse é um fato político sério e importante que pode ser que atinja a Venezuela dentro em breve, né? Não sabemos ainda como é que isso vai andar. Existe um grupo que faz parte de um bloco econômico importante, necessário, porém que está perdendo força na região, que é o Mercosul. Então, os países fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, esses caras, em 1991, criaram o Bloco Econômico. Era um bloco que tinha uma proposta bastante interessante, era uma forma desses países terem colaboração entre eles no fortalecimento econômico da região. Foram crescendo, receberam outros membros, a própria Venezuela se filiou ao Mercosul, a Bolívia se tornou um Estado associado, a Colômbia se tornou um Estado associado, só que o Mercosul perdeu força, principalmente por conta da expulsão da Venezuela, que foi suspensa por conta da questão política interna, e porque os governos atuais não estão ainda conseguindo entender exatamente qual é o papel e qual é a proposta que eles pretendem para o Mercosul futuramente. O fato é que hoje, por exemplo, a gente está vivendo um problema muito sério, que é o Mercosul buscava um acordo comercial que seria muito interessante para a região com a União Europeia, uma aproximação que iria abrir o mercado da União Europeia para produtos do Mercosul, produtos brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios. Só que a União Europeia está fincando o pé numa questão que é o seguinte: eu não vou fazer acordo enquanto não se resolver uma questão que, para a gente aqui na União Europeia, é muito importante, que é a questão ambiental. E aí, essa questão ambiental, leia-se Amazônia. O que está sendo feito em relação à preservação da Amazônia? E é por isso que o acordo empacou. Enquanto não se resolver essa questão, o acordo não anda. E os países estão cobrando do Brasil. Brasil, o que você vai fazer em relação à Amazônia para que esse acordo possa andar para frente, ou se a gente vai ter que desistir, o que seria uma pena e uma perda econômica para todo mundo. Mas vamos ver como é que isso vai dar. Os próximos capítulos aqui dirão. Valeu? Então, fiquem bem. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.